Bom dia você, meu amigo, minha amiga que já está nos acompanhando aqui pela RISC TV, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, seja pela nossa plataforma www.risctv.com.br ou pelo nosso app, nosso aplicativo de TV, aonde você estiver nesse Brasil, no mundo. Meu bom dia! E principalmente para você que é de Balneário Camboriú, bom dia, BC! Você que nos acompanha já começando aqui mandando um bom dia carinhoso para Elisângela Vieira Linhares, que mandou um bom dia para a gente, a Beatriz Helena César, amigas, companheiras de todas as manhãs. Eu vou passar aqui só para ele dizer bom dia, Gilberto Luz. Muito bom dia, Sandro Miranda, bom dia para todos que nos assistem nas nossas plataformas, sexta-feira, e hoje temos aqui entrevista. Muito bom estar com você. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando, você já percebeu que está diferente aqui a cara do estúdio hoje, né? Estamos apresentando de forma diferente. Por quê? Porque hoje de manhã aqui nos nossos estúdios, no programa Chá das 8, que não foi no ar pela RISC TV, porque Bruno Alan, ele é pré-candidato aí a vice-prefeito pelo partido do PRTB, do partido do General Mourão, aquele que fala, bom dia! Aquele cara mesmo. Pois é, ele é candidato desse senhor, muito querido e amado pelo Brasil inteiro, numa chapa pura que vem aí em Balneário Camboriú do PRTB, aonde vem o nosso amigo Pedro Luiz Navarro como candidato a prefeito e Bruno de vice. Estamos aí arrepiando, trabalhando para fazer o melhor por Balneário Camboriú. Por isso, o programa do Bruno agora está sendo apresentado somente no canal dele. A gente está respeitando aí o que a lei manda. Deixa eu mandar um bom dia para Daniele Beducci. Bom dia para o meu amigo Galeno, presidente da Asa Prévia, Associação de Aposentados aqui de Balneário Camboriú. Um beijo carinhoso à minha querida Zica Rasmussen. Gostasse do nome? Zica Rasmussen, minha apresentadora aqui da RISC TV. Um bom dia para Cerise Andrade. Bom dia para o meu amigo Pedro Luiz Navarro. Já mandou um bom dia aqui, todo feliz, faceiro. Por que nós estamos apresentando com essa cara diferente? É porque hoje nós temos aqui um convidado. Estava no programa do Bruno e eu falei, não, vou aproveitar a oportunidade e já vou usar o cara aqui, né, meu? Antes de nós apresentarmos ele, deixa eu passar esse videozinho para você entender já por que eu deixei ele aqui no estúdio, hein? Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Esta semana nos deparamos com uma triste notícia, que é uma realidade no Brasil. Um estupro de uma criança de 10 anos de idade, que foi estuprada, violentada por alguns anos pelo seu tio e muito provavelmente também por outros integrantes da família. Pode passar o primeiro vídeo. Só que uma coisa eu peço, da mesma forma que fazer um exame meu, quero que faça um exame do avô dela e do filho do avô dela que morava na casa. É lamentável você ter que olhar para um vagabundo desse e não poder dar logo um tiro na cabeça de um salafrário dessa estirpe, juntamente com os outros que ele está denunciando aí, provavelmente, que também cometeram essa atitude. E difícil e lamentável também é admitir que muito disso é culpa do próprio Estado. Porque esse cidadão, em 2011, foi preso por tráfico e posse de arma ilegal. 2014 fez a saidinha e não voltou mais. 2015 foi recuperado, foi recapturado. E em 2017 foi para um regime semiaberto. As facilidades e a política de desencarceramento no Brasil é que estuprou e violentou essa menina. Porque era um cidadão que era para estar preso, um vagabundo, e estava solto pelas facilidades das políticas de desencarceramento no Brasil. Lamentavelmente. No Brasil, não se pode prender em segunda instância, não pode ser preso em segunda instância. Inclusive, deputado Lima, com o apoio da esquerda. Por quê? Porque estava safando com o habeas corpus do larápio, né? E mais uma facilidade para vagabundo se dar bem
aqui no Brasil. Inclusive, a esquerda, né, o deputado, é a promotora do caos no Brasil, né? É liberação de drogas, ideologia de gênero, doutrinação, destruição da família. O vídeo vai longe, você pode acompanhar ali no Facebook do deputado GC Lopes, que hoje nos dá a honra aí da sua presença, está no estúdio com a gente. Bom dia, deputado GC Lopes. Bom dia, amigos. Obrigado pela oportunidade. É sempre bom aí conversar um pouco com vocês sobre as questões parlamentares. E eu vi aqui que o senhor já deu com os dentes ali, eu gostei dessa colocação, porque eu até falei sobre essa matéria essa semana aqui, e eu falei o seguinte, para mim, castração ou pena de morte. Um miserável, um filho da puta desse, e esse é o termo que eu tenho que usar aqui, que faz uma merda dessa com uma criança. A castração química eu acho muito leve. Tem que botar os bagos na pedra e dar com o martelo em cima. É o mínimo que tem que fazer com um miserável desse. E eu posso falar porque eu sou dono da porra mesmo, então eu falo o que eu quiser. E se não gostar, que me desculpa, muda a estação, mas um vagabundo desse tinha que morrer. Não tinha que viver mais. Tá? Mas o senhor falou ali sobre castração química, eu já botei uma enquete no ar, que por enquanto está dando 100%, todo mundo está votando sim. Eu perguntei, você é a favor da castração química? E as pessoas estão votando já dizendo sim, é a favor. Para o senhor como deputado deve ser uma coisa difícil ver uma coisa dessa e não poder alterar a lei, né? Porque eu sempre digo, se tu estás num ônibus, tá? Estás num ônibus, estás armado e o porte de arma né, ficou institucionalizado no Brasil, claro, com todos os seus devidos regramentos. Mas aí um bandido sabendo disso, sabendo que ele vai entrar num ônibus, que ali pode ter gente armada, eu tenho certeza que ele vai pensar 2 vezes antes de cometer os seus crimes. Então, muitas medidas podem ser feitas. Leis para endurecer no sentido, vamos de 5 para 10 anos, de 10 para 15. Isso aí não importa mais para o bandido, ele nem dá bola para isso aí. Ele não tem medo de ir para a cadeia e ficar preso lá. Para ele, eu acho que até é bom ficar lá gastando dinheiro dos impostos, né? E custando para o Estado. E ainda ficar na mordomia comendo de graça. Então é fácil para ele estar preso. Se a gente não fizer medidas que vão deixar ele com medo de ser preso ou com medo de cometer seus crimes, a gente não vai conseguir mudar essa realidade no Brasil. Gilberto Luz, fica à vontade para fazer suas perguntas. Efetivamente, essa questão da castração química já foi debatida, né, deputado? Já se falou muito nisso, mas ficou muito na conversa, né? Porque, como o senhor falou aqui, as bancadas da Câmara dos Deputados e também no Congresso, no Senado, tem aquela bancada que ainda é da questão dos direitos humanos e papapá, porque vamos tentar fazer com que o indivíduo seja ressocializado, quem sabe ele possa melhorar, né? Tem aqueles caras que pensam nisso. E tem a sociedade, que como eu, que como o senhor, pensa efetivamente na castração química já. Não dá mais para a gente adiar. Porque já passou do tempo, já se ouviu muita coisa, já se leu, já viu na televisão esse tipo de coisa que só deixa a população revoltada, indignada. E o que parece? Parece que os senhores deputados federais e senadores não estão querendo mexer com isso. Tem tipo de crime que eu não acredito que exista recuperação, né? Eu também acho. Não, aí a cadeia ela não recupera ninguém. A cadeia ela está lá cumprindo uma pena. Ele não está lá recuperando, ninguém está ensinando ele, ele está simplesmente preso e afastado da sociedade. E tem certos crimes que não adianta. Eu tenho amigos policiais, carcereiros, que a gente vê como tem bandidos que têm orgulho de ser bandido. Que eles fazem aquilo ali como estilo de vida para aterrorizar as pessoas. Então ele vai sair dali, vai cometer e vai continuar e está dentro da cadeia já articulando para coisas lá fora. Inclusive, deputado, desestimula o policial ao trabalho. Aquele policial sério, policial militar, o policial civil, o policial aí da Polícia Federal, o cara que trabalha honestamente e que procura fazer o seu serviço de forma honesta e botar gente na cadeia, desestimula. Porque vê o cara ir para a cadeia, ele cumpre um terço da pena e vai embora. Tudo isso, não só isso, como também internamente, né? Os policiais que são mais ostensivos, os policiais que vão para cima, que pegam esses vagabundos, que dá tapa na cara, que dá o que ele merece, o corretivo que ele merece, esses caras são penalizados dentro da corporação por causa de toda dessa questão de vitimização de bandido, né, desses direitos humanos. Então, esses policiais, eles não são muito bem vistos dentro de uma corporação, porque o coronel acaba se incomodando com esse policial por conta de vários processos. Então, tu vê como até o sistema
da segurança pública é difícil para o policial que quer agir, que quer combater, que quer fazer o seu trabalho, que tem a vontade de prender, de fazer as coisas. Então ele é desmotivado em todos os setores, desde a questão legal e de prender, de pena mesmo do bandido, como sua ação dentro da corporação. Eu acho que nós perdemos a grande oportunidade em 88, quando nós fizemos uma nova Constituinte. Nós precisávamos já lá naquela Constituinte ter falado sobre os crimes hediondos. Eles fizeram... Já devia ter feito, mas fizeram uma coisa amenizada. Por que aconteceu? Satisfazer a igreja e... O que aconteceu naquele momento é que a gente vinha de um período militar onde existia assim o estigma de que a esquerda venceu, né? Então a esquerda naquele momento estava tomando conta das instituições, e tomou conta da política, né? Vinha os caras pintados lá, como Lindenberg, o pessoal aí ocupando, o pessoal que tem esse viés. Então naquele momento o Brasil estava sensível. Eles conseguiram construir uma narrativa de que o período militar foi terrível, né? Teve seus defeitos, mas não foi tudo isso que eles falam, que eles contam. Mas naquele momento eles tinham... Mas a propaganda era para desestimular, né? Isso. E aí esses caras estavam na política naquele momento. E foi esse pessoal que fez a Constituição, que aí estava até hoje. Deixa eu trazer aqui a participação dos nossos telespectadores, internautas. Bom dia, Sandro Gilberto, Júnior Fornalha. Bom dia, Júnior. A Elisângela diz, eu sou a favor da castração química. Já está o pessoal se manifestando pela tua aqui. opinião. Já mandar um bom dia para o Erlon. Me falou que tu estava sem som, mas já foi arrumado ali. Tá bom, Erlon. Bom dia. E me diz uma coisa, deputado. O senhor se elegeu junto com uma onda que veio, que foi a onda 17. Eu surfei essa onda. Eu votei em tudo que era 17, de ponta a ponta. Eu só me arrependi do governador até agora, esse miserável de ter porado... Tem problema de falta de ar, desgraçado. Mas, como é, cara... Eu sei que eu acho que a tua primeira participação como político, né? Que você, de formação, é um dentista. Entrar acreditando num partido que, ao decorrer, você começa a ver pessoas que estavam junto nessa onda, que se elegeram, que criaram uma expectativa enorme em nós, eleitores, né? Porque, como a maioria nesse Brasil, eu queria mudança, e eu vou dizer, eu continuo querendo mudança, porque tem algumas coisas que nós botamos lá e a gente não acertou. Vamos tentar de novo daqui a 2 anos. E o senhor foi já processado pelo cara, perseguido pelo próprio partido, já tentaram te expulsar do PSL. Como é que tu vê hoje o PSL a nível de Estado, deputado José? Então, foi muito frustrante, né? Porque eu entrei nesse jogo político, nunca fui político, nunca participei de nada, nunca fiz campanha para ninguém praticamente, nada assim de forma efetiva, sempre, é um amigo, gostei e tal, pedi para 1, para 2, nunca participei de campanha eleitoral, nunca fui nada. Né? Então, quando eu recebi o convite para ser o presidente do PSL de Criciúma, eu botei amigos meus de confiança, a gente estava fazendo um trabalho excelente lá, nós tínhamos planejamentos para outros municipais de qualificar candidatos, né? De fazer cursos qualificativos, né? De selecionar bem, de dar boas opções. A gente fez um planejamento muito legal na nossa região, a gente estava com planejamento. Mas assim que nos elegemos, né, que o governador começou a destoar das nossas pautas e chegou em um certo momento que eu não consegui mais ficar quieto. Porque as pessoas me pediam, me perguntavam, mas o governador fez isso, mas o governador fez aquilo, ele nomeou aquele, nomeou fulano. E naquele momento eu não sabia se eu criticava, se não criticava, estava tudo muito no começo. Mas chegou um momento que não deu mais, né? Que eu tive que começar a expor e dar minha opinião, porque eu estava até, inclusive, sendo pressionado. Então, dali para lá, desandou. Mas o PSL mesmo, ele desandou foi no momento em que o governador ele decidiu vir para reeleição. Porque ele se elegeu dizendo que não queria reeleição. Não sei se vocês lembram disso. Lembro muito bem. Ele falava que ia vir fazer o mandato e depois ia embora. E ele foi convencido dentro do partido a vir para uma reeleição. A partir dali desandou tudo. Tá? Porque daí o projeto já era um projeto de poder, mas não era mais um projeto de um mandato. Era um projeto de poder. Então aí mudou tudo a configuração do governo, e as pautas e a forma como eles iam
conduzir dali para frente, inclusive com o próprio partido, né? Que aí eles mandaram chutar o pessoal, né? Chutaram o pessoal que estava no PSL e começaram a comprar os prefeitos por aí, ou os candidatos fortes de cada das principais cidades. Foi o que eles fizeram. Então, perderam totalmente a essência daquilo que elegeu o governador Moisés. PSL totalmente fora daquilo que foi 2018. Ou seja, ele perdeu a sua essência, né? Perdeu a essência. E como é que o senhor analisa, nesse momento, esse momento que nós estamos vivendo no Estado, que já tem um impeachment lá, que já o STF já disse que vai rolar, que foi por causa do aumento de salário dos procuradores, e agora foi entregue esse novo pedido de impeachment por causa dos respiradores. E eu falei já que fiquei com medo de virar em pizza esse negócio, apesar que eu gosto de pizza, mas para comer. Na sua concepção, o senhor que está lá dentro da Assembleia, está vendo o dia a dia, o caminhar desse processo, vai acontecer alguma coisa esse ano ainda? Já começou, né? O processo já começou. A gente já foi formada ontem, né? Não sei se vocês acompanharam, a comissão foi formada ontem, eu estou na comissão, eu vou fazer parte dos novos, eu sou o indicado do PSL. O processo já iniciou, né? Se tudo correr bem, se a coisa andar, se não tiver nenhum empecilho, eu acredito que pelo final do ano, até no máximo, estourando início do ano que vem, a coisa já deva ter sido resolvida. Porque daí tem um afastamento, né? Se for contar só até o afastamento, ele já é afastado agora, né? Nos meus cálculos aí, coisa de 1 mês, 2 meses, ele já está fora do governo aí, porque tem o processo da comissão, depois vai para o plenário, depois é feita uma comissão especial com o judiciário e depois ele é afastado. Tá? Eu acredito que hoje está muito desenhado para que aconteça sim, para que ele seja impeachmentado. O desenho que eu faço, assim, eu não consigo ter certeza, mas pelas conversas que eu tenho visto, assim, né, que hoje ele não tem 10 votos na casa, ele precisa de 14. Aí depois vai para a questão judiciária, que são 5 desembargadores, juízes, sei lá, e são 5 deputados. E eles aí fazem uma comissão. Ali é que eu não consigo prever, porque, né, afinal de contas... Aí já sai já sai da questão política, né? Não é só mais política. Mas enquanto ela é só política, o governador está sem força ali para conseguir reverter certos votos. Quando ele foi buscar na justiça alguma informação, os comentários políticos já diziam que o próprio governador previa sua fragilidade, né, política dentro da Assembleia Legislativa. Eu sempre digo o seguinte: por que a Dilma foi impeachmentada? Foi por causa da pedalada? Não foi exatamente por causa da pedalada. Foi porque a pedalada foi um motivo técnico, né? Mas ela foi porque o PT já vinha de um histórico de corrupção, né? A economia estava muito ruim. Aí PT totalmente desgastado. Totalmente desgastado. Veio à tona os projetos de poder, BNDES, o dinheiro do BNDES sendo jogado no lixo. Então teve várias questões mais populares do que a própria pedalada. Porque outros governos fizeram pedaladas menores, mas também fizeram. Mas naquele momento não tinha desgaste político nem popular, né? Por isso que não foi para frente. Hoje, o governador Moisés está sendo mais julgado pelas questões da traição dele como governador do PSL, como governador do Bolsonaro, porque ele foi eleito o que a gente colocou lá foi o governador do Bolsonaro, não foi o governador Moisés, né? Assim que ele se elegeu, ele trocou de comandante para Carlos Moisés, era o comandante Moisés nas eleições, lembra? Assim que ele se elegeu, ele mandou mudar o codinome dele lá para o governador Carlos Moisés. Mas então, a traição ao Bolsonaro foi uma coisa terrível. Tudo isso aí... Um cara que se elegeu na onda Bolsonaro. Foi um pacote de traição, já começou ali, né? Então, ele tem essa traição, aí depois veio a questão dos respiradores, vários outros atos dele contra o governo Bolsonaro, como, por exemplo, assinar a Agenda 2030 da ONU, assinar a carta de apoio ao Columbre, ao Maia, a favor da democracia, como se o Bolsonaro estivesse... Se bem que o Maia ontem salvou o Bolsonaro, né? O Maia ontem salvou o Bolsonaro. Às vezes ele tem um surto de bom senso. Mas dizem que quem salvou foi o Maia. Mas diz que ele vai para São Paulo para trabalhar com o Dória?
Ah, provavelmente. Estão tudo no mesmo barco. Então teve vários. Então, assim, aí veio a questão do lockdown, né? Quando o Bolsonaro falou que não era para deixar de restringir os trabalhos, que era para o pessoal se cuidar, fazer um isolamento vertical, ele fez totalmente o contrário. Aí veio o respirador, veio o hospital de campanha, veio as dispensas de licitações milionárias. Tem outras coisas. Então ele está sendo julgado por esses fatores, né, na rua. Então as pessoas não querem ver ele pintado. Então ele tem um apoio popular que ele deveria estar ao lado dele, defendendo ele não tem. Ele não tem. Né? E na Assembleia ele na não vai Assembleia ter. ele também não tem. São 27 deputados. Na Assembleia, eu sempre digo assim, pô, ele quis fazer até o certo da forma errada. O que é o certo? O senhor acha que faltou experiência política? Não faltou experiência, porque não precisava ter experiência, precisava ter bom senso para ele pegar o pessoal do PSL que elegeu ele e botar os caras no time. Ele pegou os suplentes, o pessoal lá dos outros lugares de cada região, ele chutou os caras, cagou para os caras. Os caras ficaram chateados, esse é o pessoal que defendia ele. Então ele já perdeu aquele pessoal ferrenho, ele perdeu. Aquele pessoal que era fiel aí ele foi colocando só os amigos, só coronel, tal, deixou aquela questão conservadora, aquilo que Arminha, né, que ele fez na campanha, deixou isso de lado. Esse é o pessoal aguerrido, esse é o pessoal que fez campanha de graça para ele. Aí ali já começou aí tudo ali era motivo para ser contra ele. Então, aí teve diversos fatores, né? Ele várias vezes, em vez de estar junto com o Bolsonaro, ele traiu a confiança do Bolsonaro, como na questão da Amazônia, né? Tava tendo aquela, o Bolsonaro que é culpado pelas queimadas da Amazônia, ele está sendo negligenciado, ele está negligenciando, e ao invés do Moisés, sabendo que ele não tem a grande mídia do lado dele, em vez de o Moisés vir e dizer assim, não, isso é mentira, não é verdade, isso é uma narrativa, é falso. Não, o que ele fez? Não, estou ajudando lá na queimada, vou ajudar, estou mandando bombeiros. Ele ficou engrandecendo essa narrativa, né? Como aquela vez do que eu falei também da carta em apoio ao Alcolumbre, porque nas manifestações em apoio ao Bolsonaro tinha uma meia dúzia lá levantando fora STF, fecha STF, intervenção militar, mas uma meia dúzia. E a mídia criou uma narrativa de que os movimentos eram antidemocráticos, que a gente queria fechamento de tudo. E o Bolsonaro ia lá participar, mas ia lá para apertar a mão do pessoal. Então eles criaram essa narrativa de que ele queria fechar o Congresso. Aí eles fizeram todos os governadores fizeram uma carta de apoio ao Alcolumbre, ao Maia, a favor da democracia, como se o Bolsonaro fosse antidemocrático. Ele assinou, né? Quando o Moro saiu, fez aquele lamentável discurso, depois pediu a exoneração, ele, ao invés de defender o Bolsonaro, ele convidou o Moro para vir participar do governo dele. De novo ele traiu. Então, assim, várias coisas, né? Aí, quando o Bolsonaro fez aquele discurso antes do lockdown, dizendo que até foi bem polêmico, que ele falou que ele tinha histórico de atleta, que era só uma gripezinha, e que hoje a gente está vendo que realmente era aquilo que ele falou lá atrás, ele desdenhou do Bolsonaro, né? Então, assim, então tem vários fatores, né? Recebeu MST, recebeu LGBT, assim, não recebeu os projetos, principalmente da Ana. Eu nunca mandei muita coisa para ele também, mas a Ana Campanholo mandou uns projetos bem conservadores também, ele desdenhou dela, a deputada Ana. Então teve vários fatores que... Brigou com a vice-governadora. Aí, assim... Aí o que ele quis fazer? Não, eu vou fazer um governo, ele falava, fazer um governo republicano, apoia quem quer, pela causa, enfim, beleza. Aí a gente sabe como é que é a Assembleia, como é que são os deputados antigos. Os caras não tem isso aí. A maioria quer alguma coisa a mais, né? Ele não quis fazer isso inicialmente, só que ele não quis fazer isso, ele não quis ter esse apoio dessa forma de construção de governo, mas ele também não tem o apoio popular. Porque se tu não tem aqui na Assembleia, mas tu tens o apoio popular, a pressão popular resolve o problema. Também ajuda. Né? Porque resolve o problema, porque é o pessoal pressionando. Hoje o que o Bolsonaro faz muito bem, quer dizer, ele sabe que não tem a força dentro do Congresso, não tem, mas a pessoa... mas ele usa a força popular. Exatamente. Que pressionando o Congresso faz com que os caras se... É isso aí, então ele fez a coisa certa do jeito errado. Né? Ele fez questão, parece, de perder esse apoio popular, porque ele queria fazer um governo da cara do Moisés, né? Tá bem a cara dele mesmo. Tá bem a cara dele, vai para casa. Aí o
quis afrontar a Assembleia, né, os deputados antigos, Os caras com muita aí experiência. ficou sem nada, né? Aí eu nunca pedi nada para ele não tem meu apoio por todos esses quesitos que eu falei aqui, né? Eu sou bem ativo, bem atuante, e logicamente né, eu não apoiaria nenhuma coisa errada, mas não tem meu apoio, não tem apoio da Ana, então não tem apoio nem de quem deveria ter, que seria a base De quem natural estava com ele, de quem estava começando um processo político para ele chegar a ser governador. Então ele errou em todos esses quesitos e hoje ele está pagando preço. Deixa eu trazer aqui a participação do Bruno Alan, que acabou de fazer o programa dele, mas nem saiu do estúdio, já mandou bom dia, amigos, excelente programa. Obrigado, Bruno. Meu amigo Jorge Pacheco. Alô, Jorge Bom dia, Pacheco. gurizada. O Inocente, ali pelo YouTube, diz: bom dia, deputado. Como combater a Agenda 2030 que busca um governo global? O Christian Cauê manda um bom dia. O Jackson Neném aqui diz o seguinte: Moisés conseguiu ser odiado tanto pela esquerda quanto pela direita. Isso que dá votar em um número. Na tua opinião, Gessé, aconteceu isso? As pessoas acabaram votando num número por acreditar na avaliação do próprio Bolsonaro, mas esqueceram de avaliar as pessoas das quais estavam sendo votadas? Infelizmente teve isso, né? Mas eu digo assim, até eu estou nas redes, eu converso com o pessoal, assim, né? Mas eu sou uma experiência de que nem tudo foi jogado no lixo. Eu procuro, eu também fui votado muito assim, né? 17 porque do Bolsonaro, mas eu estou fazendo o que a gente sempre falou que tinha que ser feito na campanha. Então eu estou seguindo a risca. Outros não estão fazendo. Então foi uma aposta, né? Infelizmente foi uma aposta. Só que quem acompanhou o processo sabe que foi tudo muito rápido. O presidente do PSL, que era o Lucas naquela época, ele pegou a presidência em março, em abril ele tinha que até abril ele tinha que formar o time inteiro. Então foi vindo assim, né? Foi difícil de tu fazer uma filtragem. E o próprio governador Moisés, ele entrou nos últimos minutos. E ainda sem o apoio do Bolsonaro, né? Então, assim, foi uma coisa muito enfiada goela abaixo, que foi indo, que deu certo. Mas será então que aconteceu aquilo que o velho ditado diz: dá poder à pessoa e tu vai conhecer quem ela é? Nesse caso foi, né? Infelizmente. Infelizmente foi. A gente viu que ele não era aquilo. Inclusive, até na época, assim, quando veio o nome dele, que eu fui nas redes sociais dele, que eu vi que era uma rede social... Não tinha nada de política, assim, sabe? Não tinha um negocinho do Bolsonaro, não tinha nada, assim. Então não era um militante de causa, né? E eu já fiquei meio arredio, mas era o que a gente tinha naquele momento. Ou era ele ou era ninguém, né? Quem queria também na época era o Marcelo Brigadeiro. Foi os dois que disputaram lá, porque os dois faziam parte da executiva. Eu acho que ele teria sido muito melhor do que o Moisés. Mas foi o Moisés, só dependia dele e infelizmente decepcionou. Brigadeiro é nosso parceiro aqui em Balneário, meu cliente da contabilidade também. Brigadeiro é uma figura aqui em Balneário, né? Um cara que bate muito extrema-direita também. Será que esse termo também não é um pouco assustador, deputado? Que a gente acabou colocando extrema-direita, extrema-esquerda, fascista, comunista, é tanto nome que na minha época nem tinha isso no dicionário, na época que eu estudava. Tudo bem que eu sou um pouquinho velho, mas naquela época nem tinha isso no dicionário. Será que o que falta no mundo, já vou botar aqui no mundo, né? Nem no Brasil, no mundo, é a questão do bom senso, porque as coisas... Cara, eu acho assim, se a gente voltasse a viver o que era natural, já dentro do bom senso, já seria bom demais. E eu sempre digo aqui que o excesso de liberdade acabou trazendo uma porcaria chamada libertinagem. É isso que aconteceu? Porque a liberdade sempre houve. Sempre houve na história o homossexual, sempre houve na história tudo. Nada aqui é novo. O problema é que agora começaram a colocar rótulos e dar direito demais para certas coisas. Enaltecer porcaria. Esse é o termo, não tem outro termo técnico para isso. Enaltecer porcaria. E acaba complicando tudo, porque hoje se tu fala uma coisa que o outro lá entende que está insultando mesmo, tu já é processado. Se isso não for preso, né? Tu corre esse risco o tempo todo. E veio agora nessa onda, nessa última eleição, uma galera nova que, graças a Deus, como o senhor acabou de falar, claro, nem todos estão decepcionando, pelo contrário, tem uma galera aí pelo Brasil espalhada que está lutando para tentar fazer o que é certo. O senhor é a primeira experiência como deputado.
E o que o senhor está vendo hoje na Câmara? O senhor volta para ser deputado estadual ou, vamos ser sinceros, a gente precisa de deputados federais com essa visão para a gente poder mudar lei? Então, a primeira questão que tu falou, né, do extremismo, né? Gessé, tu é extremista. Pô, o que é extremismo? Extremismo é quem mata pessoas por questões políticas, né? Então, quem que é extremista historicamente? A esquerda, né? As revoluções na China, na União Soviética, na Cuba, eles mataram por questões políticas. Nunca vi uma revolução de direita nesse sentido. É por isso que eles querem emplacar o nazismo, fascismo, botar na nossa conta, o que na verdade eles não são, né? A gente, é só tu estudar um pouco como que era a questão política deles, você vê que é muito mais estatizante do que liberal, como é a política de quem acredita em algo à direita. Então, e nós não somos extremistas, nós não somos, tu falou em polarização, né? O que acontece é que nós somos reacionários, nós estamos reagindo a uma agressão. Como tu falou, se a gente vivesse no normal, naquilo que é o normal, estava tudo bem para nós. A gente não ia estar fazendo essa polarização. A direita ela surgiu a partir daí que a esquerda quis começar a mudar a sociedade. Como tu falou na libertinagem, né? Ela quis começar a introduzir coisas que não é natural, né? Isso é uma revolução cultural. A cultura ela foi desenhada durante anos de uma forma. Durante quanto tempo o pai é pai? O pai que é um homem, que é hétero, casou com a sua esposa e tem um filho. Quantos anos foi o pai? De repente vem alguém dizendo para ti que o pai pode ser uma mulher que se transformou num homem. Isso é uma revolução cultural. Aí tu que quer o normal, o natural, tu é o extremista? Tu que é radical? Não, o radical é quem quer mudar isso aqui. Eu só estou dizendo que não, o certo é isso aqui. Se tu quer fazer isso aí, faz. Mas o certo na sociedade tem que ser isso aqui. Isso não é ser extremista. Eu posso até ser intransigente com aquilo que eu acredito, mas eu estou defendendo o que é o certo, o que é o normal, o que foi construído culturalmente durante décadas. Teve aquela empresa aí agora no Dia dos Pais, nem vou dar nome para ela, porque não está me pagando para fazer propaganda, miserável. Podia me pagar, eu ia gostar. Que botou lá aquela, não sei se agora se eu digo que é o filho ou a filha daquela que rebolava antes, como o merchan de pai. Eu assim, nada contra a pessoa que até leva o meu sobrenome, nós temos o mesmo sobrenome que é Miranda. Mas é porque, cara, vamos ser sinceros, pai é pai, mãe é mãe, eu gosto de outro homem, não, eu gosto de outra mulher. Pô, legal, nada contra. Mas o que é pai continua sendo pai, o que é mãe continua sendo mãe. Tem mãe que é pai, tem pai que é mãe. Agora, misturar as coisas e botar isso na conta de quem não concorda como extremo, já é um perigo. E eu acho que o grande problema é que o mundo está caminhando para isso. Tudo agora... Ó, eu era pequeno, olha para essa orelha, gente. Olha o tamanho disso. Não, olha, vou dar um close, olha o tamanho disso. Eu fui chamado de orelhudo a vida inteira na escola. Os caras me davam peteleco na orelha. Eu não morri por causa disso. Não era bullying na minha época. Eu era o orelhudo. Eu vou querer montar uma ONG para proteger os orelhudos. Mas eu era chamado de orelhudo a vida inteira. E isso não me fez mal, não me criou complexos de inferioridade, nem tive que fazer consulta com o psicólogo, nada. Apanhei muito dessas orelhinhas aqui, fora quando a mãe pegava para puxar. Hoje, se eu chamar o cara de gordo, já vou... É gordofobia. Se chama de preto, é pretofobia. Tudo é fobia, né? Nesse Brasil agora. Tudo é fobia. Não pode chamar o cara de nada. Né? Cara, é difícil viver um país onde as pessoas... E eu digo que isso aí foi uma manipulação que a própria esquerda começou a incorporar no Brasil, né? Sim. Eu procuro fazer... eu procuro afrontar essas questões, né? Então vocês veem que eu falo bandido, sempre falo vagabundo. Se a pessoa é gorda, eu falo que é gorda. Se é gay, eu falo que é gay, que é viado. Para afrontar essa narrativa, né, de que tudo é errado, de tu falar a verdade não é verdade. A verdade é a verdade. Né? Então eu procuro nos meus depoimentos, entrevistas, falar a verdade para afrontar mesmo esse sistema. E eu acho que já foi pior, sabe? Essa questão já foi pior. Acho que nós, com a eleição do Bolsonaro, com o pessoal acreditando e acordando dessa matrix que eu digo, né? Isso aí já está ficando menos agressivo contra a gente. Eu vejo por mim. Né? No começo, o pessoal vinha para cima. Hoje
parece que se acostumaram com a minha presença e com a minha forma de falar. Então eu acho que a gente, dessa forma, a gente vai conquistando espaço novamente. Mas será que o que mais chama atenção em pessoas como o senhor, como o Bolsonaro, é porque não conseguiram acusar vocês de nada ainda? Isso ajuda bastante, né? Porque a partir da hora que tu tens o rabo preso e que tu afronta alguém ou alguma coisa, e que mesmo que eles não tenham argumentos contra aquele fato, eles vão te atacar com outra coisa, não é? Ah, porque tu roubou, porque tu fez aquilo, tu fez... Então eu tenho meu teto hoje, ele é de aço. Tá? Se alguém falar alguma coisa de mim, tá mentindo, tá inventando e não consegue sustentar. E para te ser um parlamentar do jeito que eu sou, que eu falo, que eu vou, que eu aponto, que eu falo de todo mundo e falo o que tiver que falar, tu precisa ter um telhado de aço, porque para ninguém poder te contra-atacar com outras coisas que te desmoralizem ou te descredibilizem. Então eu estou muito cuidado e muito tranquilamente eu tenho certeza que o meu telhado vai continuar sendo de aço para eu poder continuar fazendo as minhas defesas. Deixa eu botar aqui a Lígia Moraes. Ela diz, bom dia, concordo com viver com naturalidade, como era no passado. Amo esse programa, parabéns. Obrigado, Lígia. Obrigado, Lígia. O meu candidato a prefeito aqui de Balneário diz assim, você não era orelhudo, você tinha cabeça pequena. Também então eu era cabecinha. De qualquer forma, eu posso transformar isso numa lei para me beneficiar. Bom dia, Silvia Bom, ali no YouTube. Deputado, nós estamos chegando ao final e eu queria que o senhor usasse aí o nosso canal para mandar uma mensagem para Santa Catarina e para o Brasil e para o mundo. Amigos, como eu já também tive a oportunidade antes, estamos chegando perto das eleições e eu acho que é um momento de reflexão, né? Porque hoje a gente vê nos meios conservadores, onde eu vivo, onde eu convivo, principalmente em redes sociais, vejo muita gente se articulando para chegar lá. Mas que não use esse meio só para se perpetuar nele, mas sim que ele seja utilizado como meio de defender algo, de fazer algo, né? O projeto político ele não tem que ser um projeto político de poder, um projeto de articulação obscura para te se manter no cargo, independente do que tu fizer. Acho que tu tens que se manter lá por representatividade. Se tu angariar a representatividade das pessoas e de forma natural essas pessoas querem que tu fique, que tu seja o representante deles, legal. Procure fazer isso, procure fazer coisas boas para a sociedade, falando especificamente para o nosso pessoal, que lutem por as nossas causas para que a gente possa equivaler às forças que hoje a gente perde culturalmente, né, porque nós não temos as instituições na nossa mão, mas aos poucos a gente vai reconstruindo a sociedade e fazer um Brasil mais conservador. Então é isso que é a minha mensagem aí para o nosso pessoal. Gilberto Luz. Muito obrigado, deputado, pela sua presença aqui. Eu gostaria de ter feito algumas perguntas mais na questão regional, mais estadual, mas uma outra oportunidade a gente terá a condição de conversar. Um grande abraço ao senhor e vamos esperar para o que vai dar o final do relatório da CPI. Não, o relatório vai dar tudo certo, se Deus quiser. Obrigado, deputado, pela sua presença. Obrigado a você pela audiência, que vocês todos tenham um ótimo final de semana. Muita luz para você. Um beijo e até segunda-feira. Gente, hoje ainda 18 horas tem aqui o Bate-Bola, Resenha do Esporte, apresentação do amigo Neném, o Jackson e toda a sua equipe técnica aqui fazendo aquela bagunça no esporte. 19 horas, Zica Hansmusen fazendo seu programa e eu volto às 20 horas com o De Sexta. Hoje vai estar comigo aqui o empresário e presidente do Sindicom, o Isaac Pires. Vamos falar sobre economia e muito mais. Então não sai da risca, continue aqui com a gente, que tem muita coisa. Tá joia? Uma ótima sexta-feira para você, que Deus te abençoe.